Gosta de estar no centro das atenções, mas apenas e só quando está em palco. De resto, é sempre muito discreto e diz até que nem sabe lidar com elogios. Ainda assim, temos de o dizer, é uma referência para muitos que começaram quase ao mesmo tempo que ele, mas também para as novas gerações. Não se cansa de dizer que anda cá para emocionar o público com as suas canções e quer deixar um legado significativo na música portuguesa. João Pedro Paes, seja muito bem-vindo ao Em 40 Minutos e aqui à Rádio Observador. Obrigado por estares connosco. Preferes João ou João Pedro? Tanto faz, João Pedro. Okay. Nós conhecemos-te como João Pedro Paes. Pois. Sim, mas não gosto de João Pedro. Sim. É o meu nome, por dizer que nem sei porque é que o Paes entrou. Não, talvez na final do Chuva de Estrelas. Aí quando a Catarina disse o meu nome e utilizou o João Pedro Paes e ficou, a partir daí ficou imortalizado. Mas se eu soubesse o que sei hoje, teria outro nome que não o meu nome próprio. Qual é que era? Não sei. Era um pseudónimo estilo Fernando Pessoa? Sim. Não, sim. Teria um nome que fosse que tivesse a ver com a música, porque o Sting não se chama Sting, chama-se Gordon Matthew Sumner, ou lá o que é, nem a Tina Turner é o nome artístico. Sim. O Elton John, idem. George Michael, idem. Mas em Portugal, por exemplo, quando há essa tendência de colocar um nome que não o nome próprio ou o nome da pessoa, até se estranha muitas vezes, mas isso lá fora é normal de acontecer. Não, eu acho que isto se for um nome também mais fora do normal, digamos. Em algumas coisas dá jeito que a vida pessoal, a identidade, seja diferente da musical, da parte artística. É isso que eu acho. E por isso é que se fosse hoje a começar, se eu começasse tudo de novo, eu pensava, então, mas vou ter João Pedro ou vou-me chamar outra coisa qualquer. Olha, novo álbum, novas canções. Tu lançaste o teu primeiro álbum fazendo aqui uma viagem até trás, 4 de novembro de 1997. Já lá vão uns aninhos, segredos na altura. Imaginavas esta viagem, este caminho que foste construindo ao longo do tempo e também as transformações que foste conhecendo ao longo deste caminho da música? Está tudo muito diferente. Sempre tive o gosto pelas cantigas dos outros, porque fui habituado a ouvir muita rádio. Naquele tempo, final da década de 70, os anos 80, sempre os mais velhos mostravam-me aquilo que ouviam. E o que é que gostavas de ouvir na altura? O que é que te prendia mais a atenção? Na rádio. O que é que passava na rádio na altura? Na década de 70, princípio de 80, as Doce estavam em força na música pop em Portugal. Não se ouvia falar dos Chutos. Eu ouço falar dos Chutos, há um boom muito grande em 1988, que eles atuaram no Restelo, na nave do Restelo, fizeram 3 ou 4 espetáculos seguidos, e eu fui ver, paguei 750 escudos pelo bilhete, fui para a bancada. Achaste caro? Não, foi a minha avó é que me deve ter dado, e adorei, foi porque eles soltavam um loop dos contentores, então fico para aí. Mas o loop durava para aí mais de 5 minutos, aquilo começava. Depois é que entrava o tio, a carga, pronto. Alguma vez eu imaginaria que ia dar-me amigavelmente com o Zé Pedro? Nunca. Que ia fazer a primeira parte do Bryan Adams, a tour, ia conhecer o Bruce Springsteen pessoalmente, o Sting, Roger Watson, o vocalista do Supertramp, encontrar o Jimmy Page em Marrocos, na praça, e falar com ele. E essa tudo grandes nomes e que dispensam apresentações. Pois, mas eu nunca pensei. Nunca foi algo planeado. Cantar com o Fausto. Eu fiz duetos com o Zé Mário Branco, com o Fausto, no projeto Lado a Lado. Eles foram nos nossos convidados, meus e da Mafalda. O Jorge Palma, e depois quis juntar-se a nós. E lembro-me, um dia antes do concerto no Coliseu, eu fui ver o Palma para ver como é que ele estava, se sentia bem e estava preparado para nos acompanhar. Então eu parecia um controlador, tipo, não queria que ele se dispersasse muito. Ok, se ele quis entrar,
porque alguém me tinha dito: tens o Fausto e o Zé Mário Branco, porque é que vão convidar outra? Não é gente a mais? Eu não, o Palma faz parte. Quantos mais melhores. Exato. Mas tem de fazer sentido também, para ti. Claro, tinha que fazer sentido. Não trazes alguém para um projeto não, só eu falei porque... com a Mafalda e a Mafalda teve que dar a sua opinião, evidentemente. O projeto era de ambos. E lembro-me que o Sérgio Godinho estava lá nesse dia a ver o Palma. E lembro que o Sérgio diz: bem, às tantas só já lá falta. E eu disse: se o Sérgio quiser, eu lembro-me disso, de dizer: se o Sérgio quiser entrar, à vontade. Mas eu nunca imaginei dar-me com as pessoas, porque eu acho que nunca andamos sempre à procura de qualquer coisa, nem que seja das dúvidas que temos. Há sempre dúvidas. Se vocês perguntam. E isso num caminho com 27 anos de carreira que estás praticamente a fazer, há sempre todos os dias, não é? Dependemos dos outros, de quem nos contrata, e isso não há volta a dar. Nós dependemos de quem, do público, o público que se lhes agradamos musicalmente ou não. É esta a questão. E este teu novo trabalho está bem fresquinho, Amigos Improváveis. Antes de mais, Amigo Improvável, tens razão. Amigo Improvável. Isto é um disco que saiu há muito pouco tempo, traz um lado mais intimista, um lado mais maduro, e isto também vem de mais de 25 anos na carreira da música. Como é que foi nascendo este projeto? Eu vou compondo aquilo que me apraz. Não sei, eu sou muito influenciado pelos outros. Eu sou observador dos outros. Eu gosto, eu acho que faz sentido andar na música se houverem muitos outros melhores do que nós, melhores do que eu. E essas influências vão dá-me um gozo do caraças. Mas vão mudando? Ou seja, ao longo dos anos vais inspirando-te em... Eu não tinha capacidade, maturidade, digamos assim. Não tinha maturidade para... Nem apreciava Bruce Springsteen na década de 80, 90, quando saiu o Nebraska. O que é que faz, por exemplo, dar o clique? É uma música específica? É um trabalho? Porque não é forçado, vai-se ouvindo as coisas, vão-se ouvindo. Porque na década de 80 e depois, além daquilo que eu vos falei, das Doce, que se ouvia muito pop, depois mais tarde aparecem Sétima Legião, aparecem os Táxi também vinham da década de 80, que eu ouvia. Haviam amigos meus colegas meus de escola que tinham um disco, os vinis, vinha dentro de uma caixa, acho que era o Cairo, acho que era o Cairo, vinha dentro de uma caixa tipo lata, e ouvia-se os UHF, Rua do Carmo, Cavalos de Corrida. Eu sou desse tempo. Eu ouvia Zé Mário Branco com Casa comigo, Marta, que eu contigo quero casar contigo, não te metas comigo, deixa-me da mão. Eu já ouvi isto finais da década de 70. Então não se escolhe, eu acho que não se escolhe. Agora vou gostar daquele cantor. Não se escolhe. É essa o que chamamos de maturidade. Vamos ouvir. E essa também é a beleza da música, não é? Exatamente. E como é que tu, João, escolhes o que é que queres explorar neste Amigo Improvável? Eu escolho, tento aquilo que eu escrevo, eu tento que faça algum sentido e que conte a minha história e que conte a história das pessoas que me ouvem e escutam-me através da música. Claro que sim, aquilo que eu musico, o que eu escrevo, aí são influências dos outros, que advêm dos outros, mas é a minha história, é aquilo que eu aprendi, que depois ponho o conceito naquilo que escrevo e musico. E alguma vez consegues ficar 100% satisfeito, ou há sempre aquele sentimento de podia ter feito um pouco mais? Não, há sempre dúvidas, há sempre observações a fazer a mim próprio e que ou me agradam ou desagradam, e aí neste caso foi o Sérgio que produz a Garota Não, que toca comigo. E eu convidei-o a produzir, porque ele fazia já outros trabalhos com a Cátia e vinha dos Ends on Approach, e eu quis que ele se atrevesse a produzir-me. Claro que, mas já estou a pensar no próximo, como é que será o próximo, as guitarras acústicas como é que vão soar acusticamente.
Não ficas com uma certa sensação, acabei este trabalho, acabei este disco, agora vou aproveitá-lo, vou olhar para ele, ouvi-lo bem, começas logo a pensar no próximo? Sim. A inquietação? Quando está fechado, sim. Há uma inquietude, claro que sim, sem dúvida. E também, se calhar, uma adrenalina de não querer parar aquele momento e continuar na onda de inspiração. Já está gravado, não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Eu lembro que o Bispo faz uma parceria comigo no Amigo Improvável. O Bispo que que se lembra de te ouvir quando era mais novo com a mãe. Quando era mais novo com a mãe, depois foi meu convidado. Exato. Foi meu convidado durante a pandemia. O Álvaro Covões organizou uns espetáculos no Campo Pequeno e eu convidei a Fábio Rebordão, o Bispo e o Escalema para estarem presentes, e o Bispo disse isso perante a plateia onde a mãe dele estava presente. E houve aqui uma palavra que ele diz que devia ter mudado, e eu disse, ok, se for single tu podes mudar, vamos a estúdio. Agora o álbum já está fechado. Sim, já não há volta a dar. Olha, falámos do Bispo, uma colaboração que tens neste álbum, mas também tens uma colaboração, podemos dizer, na parte fotográfica com o Bryan Adams, que é um nome que tu falas muitas vezes, e queremos perceber como é que se deu este encontro. Eu sei que tu tens uma amizade muito grande com o Kit Scott, mas também o Bryan Adams entrou na tua vida e está presente neste álbum. Quem vira as fotos consegue perceber isso. Sim, eu conheci o Bryan Adams pessoalmente em 2013, em Guimarães. Mas porque a Ritmos e Blues, Nuno Brancamp e Álvaro Ramos, que são uma produtora de espetáculos, grandes espetáculos em Portugal, permitiu que eu fizesse essa primeira parte. Sim. Claro que teve que pedir autorização ao artista principal. Ou seja, ele teve de aprovar, esse nome. Isso não, claro. Seja quem for, seja Bob Dylan, Springsteen, seja quem. Todos aprovam. Mas tiveste um selo de aprovação do Bryan Adams. Sim, na altura. Sim, correu bem, acho que correu bem. Começámos a tremer porque fomos para Barcelona. Isso foi em que ano? 2003? Ou seja, estavas ali 6 anos de carreira, mais ou menos, por aí, muito no início. Aí há tantas incertezas. Eu lembro-me, começámos no Palau Sant Jordi, Barcelona, onde se fez os Jogos Olímpicos de 92. Depois fomos a Alicante e Madrid. Acabámos na praça de Las Ventas, em Madrid. E depois é que viemos para o Porto. Ele estava afónico e não fez o do Porto, e atuou em Guimarães e Lisboa. E quando chega a Lisboa, aí senti-me em casa, mas com uma responsabilidade sem esquecer que não, as pessoas vão ouvir o Bryan, não me vão ouvir a mim. As pessoas compraram para o Bryan, ponto de... Eu sou um apetrecho, vou estar ali na primeira... E correu bem, estavam 16 mil pessoas, penso eu. E depois em 2005 repetimos, fizemos Porto, Palácio de Cristal na altura. Sim. Hoje Superboc Arena, e pronto, e fizemos Lisboa outra vez, e fomos nos encontrando de quando em vez, quando ele vem a Portugal. Mas eu vou ter com o Kit Scott, com o guitarrista dele, de quem ficámos com uma relação mais próxima, porque a banda do Bryan Adams gravou o meu disco em 2004 no estúdio do Bryan, em Vancouver, no Warehouse Studios, e pronto, e até hoje, sempre que o Kit Scott vem a Portugal, sai comigo. Desta vez, em novembro, quando estiveram cá a última vez, foi há muito pouco tempo, ele foi comigo, o Kit, levei-o para uma casa de fados, para o Senhor Vinho, a ver a Maria da Fé e outros. Deve ter ficado impressionado. Gostou muito, claro que sim. Ele adorou. E levei-o a um italiano a jantar, e ele gosta muito porque é bem tratado. E é aqui uma relação que conseguiste cultivar. Sim, claro que sim. O João Pedro de agora, de 2025, olhando para esse João Pedro que começou a ter esses contactos, teria feito alguma coisa diferente? Teria feito alguma coisa diferente no meu percurso musical, a nível editorial. Teria mudado coisas. Agora, das pessoas que conheci ou com quem convivi, não há nada forçado. As coisas não são forçadas. Eu se me sinto a mais, saio. Há muitos convites. Alguma vez tiveste essa sensação? Sim, sentir, claro. Eu e as pessoas que nos vão ouvir através da Rádio Observador.
de certeza que já passaram por isso. É chegar a um lugar em que conhecem pessoas, mas há ali qualquer coisa que não bate certo. O ambiente estamos rodeados de pessoas, mas sentimos-nos sós. Já aconteceu, já. Então eu saio como entrei, calado. Porque tu és uma pessoa naturalmente tímida, tu já o disseste várias vezes, mas isso nesses momentos manifesta-se de que forma? Ou seja, sais, tentas perceber o porquê daquilo estar a acontecer, ou é uma coisa que já passou e nem pensas nisso? Eu tenho a noção que devo ser só o centro das atenções quando me contratam, quando estou em palco. Agora, se estão outros que são o centro das atenções, e há muitos, eu tenho um grupo, às vezes onde jogo futebol, e há lá pessoal mais ousado do que eu, que mesmo que não tenham um palco, eles fazem com que o palco aconteça, nem que seja em cima de uma mesa. Sim. E essas pessoas têm, digamos, uma lata que eu não consigo ter. Eu sinto vergonha alheia em algumas situações. Fica, como é que este gajo fica assim. Pelas pessoas, não é? Exatamente. Os canastrões, a ceia dos canastrões. Fui convidado pelo ator José Raposo e entra o Vítor Norte, Fernando Mendes do Preço Certo. É brutal. Um dos jornalistas, Manolo Belo, o realizador, um dos realizadores que fez o primeiro Crime do Padre Amaro, Lionel Vieira e tantos outros, vão-se juntando mais. Depois há lá a malta que começa a cantar. Eu não me fica bem dizer o nome. Sim, não digas, um deles pertence ao grupo e começa a cantar. E estamos num restaurante e há pessoas que estão com as suas famílias, estão a jantar. Isto acontece uma vez por mês, mais ou menos. E esse cantor começa a cantar. E eu penso assim, mas espera aí, as pessoas estão a comprar o bem-estar delas, o jantar delas. Então, e aquele indivíduo está ali a cantar, e se elas não gostarem? Então, e ele diz assim, João Pedro, não cantas? E eu, não. Então eu quando vou para esse jantar já me sento mais cá atrás na ponta da mesa, e o meu grupinho é Vítor Norte, o ator, Fernando Mendes, Carlos Cunha. Adoro estar ali, mas eu tento ficar distante do outro cantor, porque eu sei que o outro cantor gosta disto. Sim. E não tem mal nenhum, ele não está errado, mas gosta, são feitios, e eu tenho que respeitar, mas eu quero estar no meu sossego. Estávamos aqui em off a falar sobre pessoas que te inspiraram e que infelizmente marcam pela amizade que tiveram contigo, mas que também já nos deixaram. Zé Pedro, agora mais recentemente o Nuno Guerreiro. São amizades que ficam, mas chegamos aqui a uma altura da vida em que começamos a pensar de outra forma, que inspirações tuas também começam eventualmente a desaparecer do panorama musical, ainda que a música fique sempre connosco, não é? Não, conta o humanismo. Agora o Nuno Guerreiro, mais recentemente, mexeu comigo. Fiquei triste, muito, muito mesmo. Porque é inesperado. Não sabemos de quando em vez eu ligava ao Nuno, e sempre com as minhas palhaçadas a brincar com ele, a meter-me com ele, ia lá, JP, tu não mudas, és sempre o mesmo. Porque com quem tem confiança sou brincalhão, e isso entristece muito, por saber que o Nuno, muito bom miúdo, muito bom, era um miúdo puro. E isso é que bom intérprete, muito excelente intérprete. Lembro quando ele fez um disco no Natal com a Orquestra Sinfónica do Japão, com When the Saints Goes Marching, e ele fez esse tema. E alguém que teve o devido reconhecimento em vida, achas que sim? Quando falamos em Nuno Guerreiro, lembramos-nos sempre da... Ele teve através da Aula dos Namorados. Sim. E não era um cantor a solo. Não é, há sempre... E depois tinha lá tinha dois grandes compositores ao lado dele e um grande escritor, João Monge, dos maiores e contou sempre com a ajuda também do João Gil. Cantautores, exatamente, Manel Paulo. Então aí a pessoa não sobressai tanto, porque tem ali mais duas esferas musicais ao lado dele,
é como uma banda, há sempre um ou dois que se realçam, realçam mais, são mais realçados. Sim. João Pedro Peixe, vamos olhar para as tuas origens. Tu cresceste em Lisboa, na Amadora. Que memórias é que guardas desses tempos? Já eras o miúdo da guitarra na escola? Já eras assim tão tímido? É que a informação que nós daqui temos é que te chamavam Ramones quando só tinhas 10 anos. Eu fui criado na Estrela, ao lado do Jardim da Estrela. Sempre vivi aí. Depois entro para um colégio interno, Santa Catarina, pertencente à Casa Pia de Lisboa, mas tive uma sorte danada. Éramos 20 rapazes e 20 raparigas. Era um colégio pequeno, onde eu comecei a fazer luta, ao lado do elevador da Bica. Eu ia para a escola sozinho, na rua de São Paulo. Ainda está lá a escola, está de voluta, mas está lá. Por isso eu tive uma infância feliz. Eu sou um privilegiado. Depois, na adolescência, é que vou viver com o meu pai na Venda Nova, Conselho Amadora. Vou viver para a Venda Nova, mas sem nunca esquecer a Estrela. Eu gostava era de estar na Estrela com a minha avó, até ser maior de idade, até fazer os 18 anos. Aí fico a viver sozinho. Logo aos 18 anos. Fico a viver sozinho aos 18 anos. Sim. Fiquei. O meu pai perguntou-me se eu queria ir com ele para Santiago do Cacém, para o Alentejo, e eu disse, não, eu vou ficar sozinho. E fiquei. E andei à deriva, como hoje ainda ando, de quando em vez. Às vezes eu tenho pessoas ao meu lado que me protegem e tratam-me muito bem, mas eu adoro andar sozinho. Quando chove, andar pela cidade, a chover torrencialmente, e eu 1h, 2 dentro do carro a ver chover. Isso para mim é uma imagem. Ver a minha Lisboa, a minha cidade, a cidade que eu tenho saudades. Eu, quando era criança, porque é que eu vou para o colégio interno? Porque eu passeava-me por Lisboa com 5, 6 anos sozinho. Seguia a linha do elétrico, vinha da Estrela, descia São Bento, ali o Conde Barão, ia até ao Calhariz, ao Camões, e porque a minha avó trabalhava no Teatro Nacional de São Carlos, então eu andava à pendura nos elétricos. E há aí um medo, que é um medo responsável da minha avó, já com a idade que tinha, com os seus 70 e tal anos, dizer assim, o que é que vai ser deste miúdo? A minha filha trabalha, que é a filha da minha avó, a minha mãe. Como é que vai ser isto? E é aí que se dá a ideia de eu estudar e estar mais protegido. E tive sorte, uma sorte danada. Eu fui um privilegiado mesmo. Não te sentiste de certa forma abandonado por ir para um colégio interno? Não gostei. Eu não gostei de estar no colégio porque queria estar ao pé da minha avó e da minha mãe. Mas hoje falo com familiares e eles dizem que foi o melhor que me aconteceu. Lá aprendi luta, aprendi música, cheguei à seleção de luta. Estamos aqui a falar com 12 anos, 13 já estava na seleção de Lisboa, até chegar aos campeonatos do mundo, séniores, Martigny, Suíça, onde a melhor classificação ainda é a minha, 8º lugar no campeonato do mundo séniores, em 89, em Martigny. Fui à Bulgária, tinha que confirmar os mínimos para ir aos Jogos Olímpicos de 92 em Barcelona. Por isso andei ali no meio no desporto amador, mas o desporto olímpico foi a tua primeira grande paixão. Ainda até antes da música vem a luta greco-romana. O que é que isso te ensinou? É controlo? Ensinou-me a cair e a levantar. Ora. É isso. Eu não tenho medo, e na música dá-se muito isso. Na música dá-se muita derrota, o não nos contratarem, preferirem outros. A derrota manifesta-se dessa forma na música? Ou é, por exemplo, um trabalho que não tem preparado para os nãos que existem, faz parte, é legítimo. É legítimo as pessoas terem outras preferências que não nós, que não eu, neste caso. Então a luta ensinou-me isso. Há sempre alguém melhor do que nós. Sempre.
Tu depois chegou uma altura, e chegou o Chuva das Estrelas, que tu ficaste em segundo lugar, ainda que muita gente pense que tu tenhas vencido o Chuva das Estrelas, que foi ganho pela Inês Santos em 1995. Na altura, quando tu entraste, e foi aí que também se deu o encontro com tantos artistas que tu se calhar já admiravas e tiveste a oportunidade de cantar com eles, tu imaginavas que aquilo te ia projetar a um ponto, porque depois, lá está, também se proporcionou, e voltamos àquilo que já falámos na primeira parte, do encontro com o Bryan Adams e com aquilo que aconteceu em 2003. Ou seja, quando entraste no concurso, imaginavas naquilo que depois, nas portas que se iam abrir para o teu futuro? Até aí eu tive sorte, porque eu conheci o Manel Falcão. O Manel Falcão é um dos fundadores, penso, do Jornal 7, Blitz, com o João Goberne. Faz parte desse ramo, dessa boa pandilha. O Manel é um grande escritor, e o Manel Falcão é que fez com que teve todo o interesse em que eu gravasse o primeiro disco pela Valentim de Carvalho, e a partir daí eu começo a estar mais atento também àqueles que estavam no mercado, e quando os via, claro, falava-lhes. O meu encontro com o Palma, o primeiro, é surreal, é num ginásio, num clube ali penso que foi no Clube 7, num evento que lá houve, e pronto, e os dois encontrámos-nos pela primeira vez, pessoalmente falando, e fizemos elogios mutuamente, e pronto, foi isso. E a partir daí ele disse uma coisa que me fica mal agora repetir, mas já há coisas a Jorge, e foi engraçado, e a partir daí fiquei com respeito. O que interessa é o respeito. Nós não temos que gostar de tudo o que os outros fazem, mas é o respeito. Mas há muito essa ideia, não é? Parece que temos de admirar tudo. Sim. Não, ou dizer que gostamos só por gostar, às vezes. Eu não faço as coisas forçadamente ou obrigatoriamente, porque se não me identifico, mas não. Estamos a falar de um grande cantautor, e que eu respeito muito, sobretudo humanamente. Eu acho que é muito mais importante as pessoas gostarem umas das outras. Isso é o mais importante. E depois vem a profissão. Porque se gostamos musicalmente de alguém, mas humanamente aquilo não me diz nada, e não vale a pena. Sim. Foi as minhas relações todas amigáveis com o Zé Pedro, com o Represas, com o Jorge, até o carinho que o Fausto me tinha, apesar de termos idades diferentes. Eu lembro que o Fausto uma vez me disse, ele foi aos meus 40 anos à festa, ele dizia-me que era bicho do mato, que não gostava muito daquele ambiente assim mais festivo. Mas atenção, ele tinha uma tertúlia à quarta-feira ali no Museu do Traje, em que eu cheguei a ir 2 vezes. Eu calava-me no meio daqueles intelectuais todos. Eu tinha que me calar, eu só queria ouvir, e era delicioso quando ele falava. Quando ele intervinha, era delicioso. E ele se calhar também sentiu essa necessidade de marcar presença, porque tu fizeste o mesmo não estando se calhar num ambiente totalmente confortável, em que tinhas de estar sentado num sítio, ouvir e estar ali num ambiente que é um bocadinho diferente, e ele se calhar fez isso aquelas pessoas também. Tinham a idade mais próxima do Fausto, e lembro que há um dia que eu sou convidado para um projeto de voz e guitarra, e apresento uma música do Fausto, Lembra-me um Sonho Lindo, e o Mário Delgado na viola, o António Zambujo penso que fez a segunda voz desse tempo, fiz a voz principal, e eu mostrei ao Fausto antes disso sair. Eu não queria que o tema saísse sem a permissão do Fausto, e levei-lhe ao Museu do Traje a uma quarta-feira, e disse: Fausto, gravei uma coisa sua, mas só sai se o Fausto me disser podes editar. E ele: então mostra-me isso. Ele ouviu e disse: João Pedro, eu e tu escrevemos coisas diferentes, mas aquilo que tu fazes é muito bem feito. Segue com isso para a frente. Como é que isso te faz sentir? Brutal. Vindo dele, do Fausto Bordal Dias, brutal. Eu sei o que é que estou a dizer. E prova disso é que ainda te lembras. Há pouco tempo estive com
com a mulher dele, a Isabel, e disse-lhe o quão... Ainda este fim de semana eu vim ouvir Fausto. A minha playlist tem deste Sting, Bon Iver, tem Pearl Jam, tudo. Tens ideia quantas músicas tem? Como? Quantas músicas tem? Consegues pôr um número? A tua playlist, quantas músicas? Mil e tal. Mil e tal? Sim, mil e tal. Claro Está que para não uma há viagem algumas de passo à horas frente. e horas. Tenho coisas que estão lá porque eu quero ouvir por curiosidade. E uma playlist também é feita de momentos, não é? Há momentos que queremos, se calhar, ouvir mais um registro de música. Claro é por aí. Claro E que costumas sim. acompanhar a cantar ou ficas só a ouvir? Não, eu vim ouvir Olha o Fado, do Fausto, e eu vim ouvir uma música do álbum que é considerado o melhor álbum de música popular portuguesa, Por Este Rio Acima. É considerado pelos críticos o melhor álbum de música popular portuguesa. E vim ouvir Olha o Fado. Os coros, o que ele punha é muito à frente. Ele misturava a chula com a música popular portuguesa. Tem ali um bocado também de folclore, mas o que ele escrevia, a maneira como ele escreve, é outro campeonato. É um campeonato que eu nunca vou chegar e tenho essa noção. Eu estou a perguntar isto porquê? Porque tu gostas muito de cantar, o palco é onde sentes que tens de ser o verdadeiro protagonista. Aliás, pelo que eu percebo, a única altura em que tens de ser protagonista, e és muito contra a questão do playback. Não gostas de o fazer, dizes que é uma, de certa forma, quase uma limitação do sentimento em palco. Porquê? Porque é que tens esse... Que ao princípio fiz. Ao princípio, em alguns programas televisivos, eu fazia playback porque eles não tinham condições. Exato, era isso que eu ia dizer. Às vezes é mesmo uma imposição, não é? Mas eu estava a começar, eu não tinha know-how nenhum, não tinha o poder para dizer, não, mas depois, ali a partir do terceiro álbum, disse, acabou, não me apanham, não me apanham mais em porque não é verdade, não é sentimental, não é verdadeiro, porque eu tenho uma maneira diferente de cantar todos os dias, não canto sempre da mesma maneira. Então quer dizer, se o playback lá está, os meus lábios ao interpretar vão para um lado, o playback está noutra cadência e os meus lábios também, não bate certo. Isso mostra a tua autenticidade. E agora estou-me a lembrar de uma atuação que tiveste há pouco tempo com o Fernando Daniel lá fora nos IPMA. Nos IPMA, é assim. E isso ficou provado, que é naquela música, a forma como tu interpretas, que é uma das músicas que as pessoas mais conhecem, Mentira, tu interpretas sempre de forma diferente. Nunca é igual. Há sempre, ou é uma pausa, ou é algo que tu dás, e isso mostra também a tua autenticidade enquanto artista. A tua observação é muito assertiva. Porquê? Porque eu e o Fernando ensaiámos só 2 vezes antes daquilo acontecer, nunca tínhamos atuado juntos. E no dia do espetáculo eu fazia-lhe sinal com os dedos. Quando fazia assim eram os dois ao mesmo tempo. Estava assim, para ele olhar para mim, um dedo era tu ou eu. E lembro-me que o que tínhamos ensaiado, eu depois já não cumpri o que tínhamos ensaiado. Então aquilo foi do momento, foi de improviso. O que interessa é que estejas afinado, eu também esteja afinado, saibamos ler o momento, ler o público. Exatamente, saibamos o momento, vamos viver o momento. O resto é arte. Vamos divertir-nos, mas com pinta para as pessoas que nasceram também nos Estados Unidos e que também falam português, saibam que nós também sabemos interpretar. Sim. É isso. E essa atuação, se quiserem ver um bocadinho, está no teu Instagram, foi por lá que eu vi. Vai ser transmitido, eu penso que vai ter. Estava lá o José Fragoso da RTP. Então é provável que em breve até possamos ver na RTP. Sim, o IPMA, International Portuguese Music Awards, vai ser transmitido. Não deixa de ter um nome engraçado, porque tem um nome assim em inglês, mas em Portugal é como se fosse IPMA, que é o Instituto Português de Mário da Atmosfera. Nem ia ter dito IPMA há bocadinho. São mais de 25 anos de carreira. Falavas aqui da questão do público. Ainda te surpreendes com o carinho que chega do público e da amabilidade das pessoas que te seguem para todo o lado, qualquer que seja o sítio, às vezes. Isso ainda te surpreende, essa generosidade? Nós temos uma responsabilidade perante as pessoas que nos ouvem, que é, temos que tentar fazê-lo muito bem feito. Eu sou acompanhado de bons músicos, sobrinho do Nuno Betancourt, dos Extreme, guitarrista, Doni Betancourt,
o Sérgio Mendes, produtor também da Garota, um dos fundadores do Zen Zone Approach, Rui Almeida no piano, Fernando Tavares do Easy Special, uma banda pop, mas que fez algum furor quando apareceram. Então eu tento fazer, tento que eu seja acompanhado por pessoas que também não me deixam ficar mal, para quando formos para a audiência, que as pessoas não saiam defraudadas. Exato, defraudadas, que as pessoas digam, pá, estes sabem o que estão a fazer e nós sabemos o que estamos a fazer, estamos mais fortes a nível de cenário, temos um video wall muito bom neste momento, temos o Pipas a elaborar o video wall, que é o marido da cantautora Márcia, o Pipas que também é músico, é o guitarrista dela. Tenho uma equipa brutal, o João Martins, que estar rodeado de boas pessoas. João Martins, que é o produtor da Weasel também, o Carlão, é o João Martins que me faz o som de frente. Nós sabemos aquilo para onde queremos ir. Agora, nem sempre é possível chegarmos onde queremos chegar, porque lá está, dependemos de quem nos ouve e de quem nos contrata. Sempre. E quando entras em palco, João Pedro Paes, tens assim algum ritual, alguma coisa que faças sempre antes de entrar? Fé. Fé? Rezas? Tenho a minha fé, acredito no que acredito, naquilo que nos move, que também, não só, mas também a energia das pessoas, do que nos envolve, e saber que eu tenho que dar o melhor de mim e que isso desgasta-me também, desassossega-me, inquieta-me. Mas isso é já quando estás no bastidor? Ou quando acordas de manhã sabes que tens concerto à noite? Não, é quando vou para o palco, quando sei que vou estar a ser observado e então penso, claro que sim, de quando em vez, quase sempre, não é de quando em vez, é sempre penso naqueles que me protegeram em vida, que me incentivaram a que eu fosse cantor e músico, que continuem a proteger-me. É essa a minha fé e a minha esperança. E quando dás o primeiro acorde, transformas-te. É como se estivesse num tapete de luta olímpica. Voltamos aqui à luta. Sim. É como se estivesse aí. Eu lembro-me que na turnê com o Bryan Adams em Barcelona, que a equipa técnica deles não nos davam muita confiança mesmo. Foi assim um bocado à pressa. Quando o palco, quando as portas abriram do Palau São Jordi e as pessoas começaram a correr para a parte da frente, nós ainda estávamos em palco a fazer o teste de som. Eles deixaram-nos mesmo. Ok, nós não éramos importantes ali, claro que não. O artista principal é que era importante. E eu lembro-me quando em Guimarães, já em Madrid, eu disse: amanhã é no meu país e ali vai ser diferente. Eu disse-lhes a um dos road managers ou stage manager, eu disse-lhe: em Portugal vai ser diferente, eu não vou tão a medo como vim aqui em Espanha, porque eu ia com uma responsabilidade enorme, de medo também, de insegurança, porque eu desconhecido. Isso ainda acontece agora, teres algum medo de entrar em palco, mesmo com mais de 25 anos de carreira? Tenho, claro que tenho. Claro que sim. Isso é da responsabilidade. O Carlos do Carmo também tinha. O Carlos do Carmo dizia-me a mim, tinha um nervoso miudinho antes de entrar em palco. E ele diz: quando isso deixar de acontecer, pode ser mau sinal. O Carlos do Carmo dizia-me que tremia um bocado antes de entrar em palco. João Pedro Paes, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa aqui em 40 minutos. Já falámos do teu novo álbum, Amiga Improvável. Imagina que este álbum era uma carta. Para quem é que seria? É uma carta para tanta gente, fala de tantas coisas. Fala de histórias, conta histórias, memórias, do que é que eu escrevo, daquilo que leio, do que ouço dos outros. Eu sou influenciado por tudo o que me rodeia.
É isso. Não... Lembro-me que o primeiro escritor que eu comecei a ler, que li quase tudo dele, José Luís Peixoto. Que também se tornou um amigo, não é? Sim. Sim. E depois comecei a ler outros autores portugueses. E eu aconselhado também, eu sou muito aconselhado pelo professor Cabrita, foi meu professor português. É um homem que na sua biblioteca tem 13 mil livros, 13 mil, 14 mil, e que, claro que não os leu todos, mas é um homem que sabe muito de literatura e dos autores e escritores portugueses. Ele sabe as datas, os nascimentos, quando morreram, onde é que viveram, e isso é que me influencia. Eu gosto de ser aconselhado por quem sabe mais do que eu, quem tem mais experiência de vida. É isso que nós estamos todos de passagem, todos sabemos, já não há novidade nenhuma. Perdi amigos ao longo, musicais, pessoas que eu internacionais, pessoas que eu venero musicalmente. Então a minha história vai ser isto, não vai ser muito mais que isto. Vai ser, eu não invento nada, eu dou continuidade àquilo que me é dado a ouvir dos outros. Ponho as palavras, mas eu não invento palavras, não invento notas de música. As notas são 12. Então... E há tanto ainda para descobrir e tanto para partilhar ao longo dos anos, porque vamos continuar a ouvir-te, tenho a certeza absoluta. Muito obrigado. Aliás, já estás a pensar no próximo, já disseste. Exatamente. Portanto, fica aqui essa promessa. João Pedro Paes, foi um gosto receber-te aqui no Em 40 Minutos. Vamos continuar a ouvir-te e tens muitos concertos. É consultar as tuas redes sociais, estão por lá todas as informações. Um grande abraço. Obrigado e até breve. Obrigado eu.